E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão da URGS de 2005, que fala sobre calorimetria. A questão diz o seguinte, ó. O gráfico abaixo representa as variações de temperatura ΔT em função do calor absorvido, sofridas por dois corpos A e B de massas MA e MB e calores específicos CA e CB. Bom, logo abaixo nós temos um gráfico então que relaciona a temperatura pela quantidade de calor, e a pergunta é, nesse caso, pode-se afirmar que a razão CA sobre CB é igual a... Se tu olhar as alternativas, tu vai ver que todas elas estão em função das massas, né, que mostra ali uma relação da massa de A com a massa de B. Então a primeira coisa é o seguinte, essa questão ela fala de calorimetria, e está falando ali de calor trocado, né, em função da temperatura. A gente sabe que o calor que se relaciona, a quantidade de calor que se relaciona com temperatura, com variação de temperatura, é a quantidade de calor sensível, que é a massa do corpo, o calor específico do corpo e a variação de temperatura do corpo, que a gente associa aí na fórmula. Bom, então a gente já sabe qual é a relação que a gente vai usar, agora a gente vai analisar o gráfico. Olhando o gráfico, o que a gente percebe? O corpo B, né, a amostra B que a gente tem ali, ela começa aqui, o gráfico, e a linha do gráfico dele termina aqui. Ó. Isso indica o quê? Indica que ele começa em 0 e ele termina em 40 de temperatura, quando sofre um aumento de calor até aqui, até um certo valor. Então ele tem, olhando o gráfico, ele tem o seguinte relação. A variação de temperatura da amostra B é de 0 a 40, ou seja, de 40 graus Celsius, quando ele recebe uma certa quantidade de calor, que eu vou chamar de Q. Aí a gente vai fazer a mesma análise para o A agora, né? O A ele começa aqui, ó, que é na temperatura de 20 graus Celsius, e ele vai até aqui, que é na temperatura de 40. Então o A ele sofre uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. A quantidade de calor que ele recebe, ó, começa em 0, porque é o 0 que está alinhado aqui com o 20, né? E termina no mesmo lugar do B, ó, porque é onde o gráfico termina para os dois, aqui. Então eu posso dizer que ele recebe a mesma quantidade de calor, porém varia menos, né? Varia 20 graus Celsius. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles têm, ó, quantidades de calor recebidas iguais. E a partir daí que eu vou começar a questão, né? Eu vou dizer o seguinte, ó, a quantidade de calor absorvida por A e a quantidade de calor absorvida por B são iguais. A quantidade de calor de A é a massa de A, o calor específico de A e a variação de temperatura de A, que eu já sei que é 20. A quantidade de calor absorvida por B é a massa de B, o calor específico de B e a variação de temperatura de B, que eu já sei que é 40. Então eu deixo assim. O que a questão quer que eu descubra? Ela quer que eu encontre a relação CA sobre CB. Então o que a gente faz? De um lado a gente bota CA sobre CB e do outro lado a gente bota o resto. Como o CA está aqui, ó, eu vou passar o CB daqui por outro lado dividindo. E as coisas que estão com o CA aqui, ó, que é o 20 e o MA, que estão multiplicando, eu vou passar os dois para o outro lado, dividindo. Então vai ficar assim, ó, de um lado vai ficar CA sobre CB, porque eu passei o CB dividindo. Do outro lado vai ficar MB vezes 40, que é o que já estava aqui, dividido pelas coisas que eu passei dividindo, que é MA vezes 20. Aqui eu faço uma simplificação, né? Corto os zeros, 4 dividido por 2 me dá que CA sobre CB equivale a 4 por 2 dá 2, MB sobre MA. E essa é a relação que eu encontro, né? 2MB sobre MA. Olhando as alternativas, isso me leva à alternativa B, 2MB sobre MA. Então, alternativa B para esta questão, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso.
bons estudos para vocês e tchau, tchau!